Oi, gente, boa noite. Bom, conforme combinado, hoje eu vou falar sobre síndrome facetária com vocês e alguns exercícios que dá pra gente fazer no MET e alguns que são contraindicados para esse tipo de patologia. Bom, então vamos começar a nossa conversa pelo menos lembrando como que é essa patologia, né? Como acontece, o que causa. Antes de começar, eu tô vendo que tem pessoas novas aqui com a gente. E deixa eu me apresentar para quem é novo aqui. Meu nome é Pauliana, eu sou fisioterapeuta, sou criadora de conteúdo da Metafísio Cursos. Nós temos parceria com a MetaLife e produzimos conteúdos para a revista Pilates também. Sou fisioterapeuta há 12 anos e trabalho com Pilates há 10. E ultimamente eu tenho gostado muito de falar sobre patologias por conta de eu perceber que vários dos nossos alunos dos cursos de formação em Pilates têm certa dificuldade em prescrever os exercícios quando se deparam com alguma patologia que não é tão comumente encontrada nos estúdios. Porque a gente tem sempre aqueles pacientes que têm as patologias recorrentes, né? E aí, quando aparece uma um pouquinho diferente, eu percebo que eles precisam um pouquinho de ajuda, principalmente quando tá no início dos atendimentos. Então, essa nossa conversa hoje é para dar uma clareada aí. Vão vir outros temas parecidos com esse, também de outras patologias, tanto de coluna quanto patologias que envolvem outras articulações, e a gente vai conversando sobre isso, tá? Já quero convidar vocês também para entrarem no nosso canal. A gente vai deixar o link para vocês participarem do nosso canal no Telegram. Lá vocês podem tirar dúvidas, podem interagir, podem compartilhar alguma coisa, alguma experiência, tá? Então a gente vai deixar também o link para vocês lá na nossa bio, tá? Então vamos começar. Vamos relembrar como que funciona, né, essa patologia chamada síndrome facetária. Bom, nós sabemos que se trata, né, de uma doença da coluna já só pelo nome, né? E acontece onde? Na faceta da vértebra, né? Como que acontece essa patologia? Bom, ela é caracterizada por uma hipomobilidade nesse segmento, tá? Nessa articulação facetária. Geralmente, os pacientes se queixam mais, né? São diagnosticados mais comumente na lombar, mas ela pode acontecer em outros segmentos também da coluna. O que causa a síndrome facetária? Geralmente é uma disfunção das articulações facetárias. E o que acontece nessa disfunção? O paciente relata muita dor, uma dor intermitente no local, tá? Então, esse paciente chega pra gente relatando dor, principalmente, né? Se estiver acometendo alguma faceta na lombar, ele vai chegar relatando dor na lombar. E dor na lombar, gente, é igual chuchu na horta. Dor na lombar no estúdio de Pilates é o que mais tem, é o que mais aparece. Vamos dizer assim, pelo menos na minha experiência, que tipo 90% dos clientes da clínica, quando eu realizava os atendimentos, se queixava de dor lombar, procurava o Pilates por conta de dor lombar. Então, vocês podem ver que dor lombar pode ser N coisas. Então, nós não podemos tratar a dor lombar simplesmente como dor lombar. Pensando assim, é uma lombalgia. Tá, mas qual é a causa dessa lombalgia? Qual é a causa dessa dor? Pode ser uma síndrome facetária. E às vezes a gente trata como alguma outra coisa e não dá resultado. Ou às vezes piora o quadro. O cliente chega na outra sessão com queixa de que piorou o quadro. Talvez pelo tipo de exercício que a gente tenha passado, que pode ser um dos que eu vou falar aqui, que são contraindicados para essa condição, tá? Às vezes a pessoa procura o Pilates e ela nem tem diagnóstico de nada. Ela sente dor lombar e simplesmente vai e procura o Pilates. Então, é nossa competência como profissional do movimento avaliar, saber sobre essas patologias, até mesmo para encaminhar ele para fazer um exame diagnóstico, ok? Então, vamos lá.
A articulação facetária, ela gera a função do suporte, né? Do ponto de suporte da coluna. E aí, pensando nisso, ela tem a função de proteção do anel fibroso da coluna, principalmente protegendo nos movimentos de rotação, inclinação e flexão de tronco, flexão anterior de tronco, tá? Então, pensando nisso, nós já sabemos quais os movimentos que as facetas têm maior atuação ali para proteger o disco, no meio ali entre as vértebras. Pensando nisso, geralmente, quando ocorre a síndrome facetária, ela vem acompanhada de uma degeneração do disco. Então, pensem na dor que essa pessoa que tem esse acometimento vai chegar relatando pra gente, tá? Então, ela já geralmente está com uma degeneração discal e a inflamação ali na região das facetas. E geralmente, como eu já falei para vocês, é a nível lombar, mas pode ser acometido também por nível cervical, que é o segundo maior acometimento. Então, vamos lá. Quais são os sintomas que essa pessoa vai chegar relatando pra gente? Ela vai chegar com sintomas de dor lombar, como eu já falei. Ela vai dizer que essa dor lombar, ela aumenta com a extensão da coluna, principalmente quando combinados a rotação e inclinação lateral, ou quando faz só a rotação com a inclinação. Então, por exemplo, tem alguns exercícios que a gente passa de rolamento no solo, que a gente vai fazer um rolamento para trás, e aí nós pedimos para o aluno fazer a rotação com a inclinação para trabalhar os oblíquos abdominais. Esse movimento é um movimento que vai piorar a dor desse cliente que está com a síndrome facetária. Outros exercícios, por exemplo, de extensão, vamos citar um exercício de grande extensão da coluna, como o Swan, o grande Swan, né? Ou Swan Dive. São exercícios que têm uma amplitude muito grande de extensão e isso vai piorar a dor desse cliente. Então, nós não podemos começar com esse tipo de exercício. Eu já vou falar desses exercícios mais pra frente, tá? Outra coisa que ele pode chegar relatando, a dor pseudociática, que não é a dor ciática causada por uma inflamação no nervo ciático. É só uma dor que parece que é uma ciatalgia, mas não é uma ciatalgia, mas ela é parecida. Inclusive, o trajeto é relatado como sendo o mesmo trajeto, mas ela é sem alteração neurológica. Então, a gente faz o diferencial diagnóstico por aí, porque ela vai citar ali que tá doendo na região glútea, que tá doendo e irradiando para a perna, mas a gente vai tirar a prova se é uma ciatalgia ou se é uma síndrome facetária pelos sinais neurológicos. Então, não tem alteração neurológica na dor relatada pela síndrome facetária, certo? Outra coisa que o paciente vai apresentar, uma contratura muscular localizada. Então, se a queixa dele é na lombar, se a síndrome facetária dele é na lombar, ele pode ter ali uma contratura naquela região. E aí, pela palpação, pelos testes de flexibilidade, de mobilidade, nós vamos conseguir perceber isso, tá? Outra coisa que vai vir acompanhado, claro, se eu tenho uma tensão aumentada, se eu tô com dor, geralmente isso gera o quê? Encurtamento, principalmente da cadeia posterior. Até mesmo por isso que ele relata esses sintomas que são muito confundidos com a ciatalgia, com a lombociatalgia, tá? Então, pensando em todos esses sintomas, é a partir daí e da avaliação que eu fizer individual daquele indivíduo que eu vou traçar um programa de exercícios, tá? Pensando ali na fase inicial, que é o principal, porque depois que passa a fase inicial e ele já fica bom ali, já não sente mais dor, já tá conseguindo ter força, tá conseguindo ter flexibilidade, mobilidade, alongamento, aí vai embora, né? Mas o começo ali que é o mais difícil, porque ele tá com um monte de limitação e ainda tá com dor. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro o mais importante, que é o que ele não pode fazer, tá? Como eu já citei anteriormente, a dor piora com extensão,
Então, você não vai passar exercícios de grande extensão para ele. Como eu já citei, o Swan Dive, evita, eu costumo dizer, não passa na fase inicial ali, quando ele chega para você, tá? Ah, Pauliana, mas eu não vou trabalhar a extensão? A extensão é um movimento importante, é um movimento que traz função para o cliente. Como que eu faço? Não é que não pode trabalhar extensão. Não pode trabalhar extensão em grandes graus de amplitude. Então, vamos passar ali um swimming com adaptação, um swan, um baby swan, né? Que o grau é menorzinho. Vamos começar por aí, tá? Eu posso passar um quadrúpede para ele com dissociação de membros, que é também um exercício para trabalhar os extensores da coluna, mas com um grau de amplitude ok para esse caso, tá? Então, vamos tentar começar gradativamente. Então, os de extensão, fica aí a dica de não fazer exercícios de grande amplitude de extensão, tá? Com relação à rotação com inclinação combinados. O problema tá no combinado, tá, gente? Porque quando eu faço o rolamento para trás com a rotação e a inclinação junto, pega justamente ali, a vértebra ela roda e inclina, então ela faz ali um pinçamento, né, uma pressão maior justamente nas facetas. Então, por isso ele relata piora da dor, tá? Do lado que ele tá fazendo a rotação e a inclinação. Aí, novamente a pergunta, Pauliana, mas o movimento cura. Como que eu vou falar para ele não fazer esses movimentos? Não tô dizendo para você limitar ele nesses movimentos, porque a gente sabe que a limitação, ela piora a condição do nosso cliente. O que nós vamos fazer, então? Nós vamos pensar na amplitude novamente. Então, o que nós vamos pensar? Nós vamos pensar em fazer a rotação separada, individual, e a inclinação de forma individual. Inclusive, no momento de dor, eu até peço para evitar a inclinação, tá? E trabalhar ali a rotação, que naquele momento é mais importante, ok? No dia a dia, raramente a gente faz exercício de inclinação propriamente dito, né? Sozinho, sem associar com outro movimento. Então, o mais importante é conseguir fazer o movimento de rotação, porque esse sim a gente usa bastante no dia a dia, tá? Então, vamos enfatizar a rotação em pequenas amplitudes e sem associar com a inclinação lateral, e as extensões de pequenas amplitudes também. Isso eu tô falando só de exercícios de mat, tá, gente? Só exercícios de solo. Mas ao longo da semana eu vou dando algumas dicas por rios de alguns exercícios nos equipamentos que dá para trabalhar com esse tipo de cliente, tá? Então vamos lá. Já falei os exercícios que devem ser evitados, então agora eu vou falar um pouquinho para vocês dos exercícios que nós podemos fazer, que dá para trabalhar super bem, tá? E ele não vai sentir dor, eu vou conseguir tratar essas limitações primárias, né? E vou conseguir evoluir com ele para outros exercícios mais elaborados, vamos dizer assim, tá bom? Então, vamos lá. Um primeiro exercício, né, que a gente pode fazer com ele assim que ele chega, são exercícios posturais, né? Exercícios de percepção postural. Porque essa dor que ele sente pode estar alterando ainda mais a postura dele. Então, nós precisamos trabalhar muito essa questão da postura e da percepção do indivíduo com a postura que ele está adquirindo ali nesse quadro de dor. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos trabalhar primeiro a percepção dele usando um bastão, um cabo de vassoura, alguma coisa reta que eu possa auxiliar ele a sentir as curvaturas da coluna e a sentir como que ele tá com relação ao eixo dele, tá? Então, nós vamos corrigindo com o cabo, ensinando ele qual que é a maneira que ele deve colocar a pelve, né? Vamos ensinar a neutralidade pélvica para ele ter essa percepção da neutralidade pélvica, para ele ter percepção da cifose, ter percepção da inclinação lateral, que é muito comum em clientes com dor.
em algum segmento da coluna. Então, vamos pensar mais nessa questão aí que geralmente o organismo tenta se adaptar para não sentir dor. Segundo, vamos ensinar a respiração para adequar a respiração, porque às vezes a dor, às vezes não, quase sempre a dor altera o nosso padrão respiratório. Então, vamos trabalhar o padrão respiratório como em qualquer situação. Antes de começar um trabalho com Pilates, eu sempre falo isso, ensina a neutralidade pélvica e ensina o padrão respiratório correto, tá? Vai ajudar muito, até mesmo para o relaxamento e diminuição da dor. Os exercícios, vamos começar fazendo exercícios de ativação do Powerhouse, tá? Então, como que eu vou ativar esse Powerhouse sem ter que ficar dando aqueles comandos que já estão bem ultrapassados, né? De ficar, contrai aqui, umbigo nas costas, segura o xixi. Vamos esquecer isso, tá, gente? Tem outras formas ativas de fazer a ativação do Powerhouse sem confundir a pessoa, sem ter essa loucura toda aí de ficar dando esse monte de comando para a pessoa e protegendo a coluna dela, que é o mais importante nesse caso, tá? Nós podemos fazer, por exemplo, exercícios em decúbito dorsal, elevando a perna na posição de mesinha, né? Ou de cadeirinha, como muitos conhecem, que é fazendo nada mais, nada menos que a flexão do quadril e do joelho a 90 graus. Então, eu deixo os dois pés apoiados, tiro um, volto, tiro o outro, volto, sempre associando a uma respiração adequada. Isso já vai me ajudar a começar a ativar o Powerhouse, tá? Outro exercício que eu posso estar passando também para flexibilizar a coluna. Eu posso colocar uma meia-lua, tá? Ou o Spine Corrector, quem não tiver meia-lua, né? E tiver só o Spine, pode ser. Eu posso colocar ele sentadinho no solo e pedir para ele deitar na meia-lua, elevando os braços para trás, tá? E aí ele vai fazer uma extensão, só que com o apoio da meia-lua. Isso também vai funcionar muito bem, porque eu vou estar trabalhando a mobilidade da extensão da coluna dele de forma ativa, porém com apoio, tá? Isso é muito importante. E aí ele não vai sentir dor fazendo com o apoio. Outra coisa que eu posso estar trabalhando é o alongamento do psoas e dos isquiotibiais. Isquiotibiais, evitar no começo fazer o alongamento com a flexão do tronco. Eu prefiro fazer a elevação das pernas. No começo eu até faço de forma passiva e depois eu vou dando mais autonomia para o paciente. E o psoas, eu gosto muito de alongar ele, tanto de forma passiva no começo, e quando eu vou dando uma certa autonomia, eu gosto de alongar ele com o rolo. E isso eu também vou disponibilizar para vocês, tá bom? Para vocês verem como que eu gosto de alongar o psoas. Esses dois grupos musculares vai ajudar muito nessa questão da dor lombar que ele chega relatando, tá bom? Outra coisa que a gente vai trabalhar é o alongamento axial. Então, quando eu estiver trabalhando ali o alongamento axial para os exercícios sentado, eu já aproveito a posição para passar os exercícios sentados de mat. Como eu falei para vocês, o perigoso é a gente combinar a rotação com a inclinação lateral, né? Mas só a rotação eu falei para vocês que é ok trabalhar, certo? Então, o que a gente pode passar ali para ele assim que a gente colocar ele no alongamento axial? O Spine Twist é um ótimo exercício para a gente trabalhar a rotação sem combinar com a inclinação lateral. E aí ajudando a ganhar mobilidade na rotação, que é um movimento super importante para ele, para trazer funcionalidade sem dor, para ele fazer as atividades do dia a dia. Então, o Spine Twist também é um ótimo exercício para trabalhar. E aí, nós podemos passar também exercícios globais. E aí, a gente pega e abusa um pouquinho ali da utilização dos acessórios, que são coadjuvantes, né, pra gente que trabalha com movimento na hora de adaptar os exercícios. Um acessório que eu gosto muito, além do rolo, né, além do foam roller, é a Toning Ball. A Toning Ball, além de ela ter a função de carga em alguns exercícios, né,
ela tem a função também de causar um pouquinho de instabilidade em alguns e apoio e suporte em outros exercícios. Então, eu gosto muito de usar a Toning Ball ou a Overball um pouquinho mais murchinha na lombar. Na verdade, ali entre o sacro e a lombar. E aí, a partir da bolinha ali, eu consigo fazer alguns exercícios também para evoluir, né, nos exercícios com esse cliente. Então, eu posso repetir aquele exercício que eu falei para vocês, o primeiro, né, de tirar uma perna, tira outra perna. Só que dessa vez colocando ou a Toning Ball ou a Overball logo ali entre sacro e a última vértebra lombar, tá? Então, L5 e sacro eu coloco bem ali naquela região, vai causar uma instabilidadezinha, mas isso vai obrigar a pessoa a ativar a musculatura do core, né? Ativar o powerhouse e aí ela conseguir ganhar um pouquinho mais ali de força e de estabilidade. Mas isso eu vou fazer, lógico, né? Depois que ela já tiver ganho um pouquinho ali de força e de controle, tá? Outro exercício que eu posso fazer aproveitando a bolinha ali, então eu fiz o de levantar a perna, terminei, posso passar para ele ficar mantendo as pernas ali para cima, né? Com flexão de quadril de 90 graus e flexão de joelho de 90 graus. E aí eu peço só para afastar uma perna da outra. E aí eu vou trabalhar o quê? A sacroiliaca, que é muito importante também nas disfunções lombares, tá? Outro exercício que eu posso fazer aproveitando a bolinha, mas agora eu vou colocar ela um pouquinho mais para cima, já ali nas últimas vértebras lombares, é sentado com a bolinha apoiada ali. Posso colocar uma faixa elástica para ele segurar. E aí eu vou pedir para ele fazer um rolamento da coluna, só até ele sentir comprimir a bolinha. E aí, ao mesmo tempo que ele faz aqui o fortalecimento da musculatura dorsal. Então, eu vou estar fortalecendo toda a musculatura dorsal, fazendo a adução ali das escápulas, ao mesmo tempo que ele vai fortalecer o abdômen, descendo ali, e vou ter um suporte da bolinha segurando. E aí, esse suporte é que vai impedir de causar uma tensão muito grande ali nas últimas vértebras lombares e ele se queixar de dor, ok? É um ótimo exercício também. Um outro exercício, aproveitando essa posição, eu posso pedir para ele apoiar as mãos do lado, né? E pedir para ele fazer o softball. O que seria o softball? Ele tá com os pés apoiados ali no solo, ele faz um movimento como se ele fosse chutar uma bola. Então, ele chuta com uma perna, volta para o solo, chuta com outra perna e volta. Todos esses exercícios eu vou disponibilizar para vocês num post amanhã, que vai ser um Reels que eu vou fazer para vocês amanhã, com todos esses exercícios que eu tô falando para vocês que são bons para começar o atendimento com esse cliente, tá? Posso fazer shoulder bridge, a ponte, né, a famosa ponte. Começo sem nenhum acessório e aos poucos eu vou introduzindo acessório na intenção de intensificar o exercício. Posso fazer o alongamento de isquiotibiais, como eu tinha falado para vocês que eu gosto de fazer com a perna estendida, ao invés de pedir a flexão do tronco, posso fazer utilizando tanto a faixa elástica quanto o flex ring, né, ou magic circle, como vocês conhecem aí. Posso utilizar ele, que é mais rígido, e posso utilizar a faixa elástica, que dá um pouquinho mais de mobilidade, tá? E aí, seguindo ainda os exercícios aí de solo, eu devo alongar a parte glútea, tanto máximo e mínimo, quanto glúteo médio, tá? Porque toda essa musculatura faz parte ali de articulações do quadril, sacroiliaca, e também auxiliam ali na lombar, na estabilidade da lombar, tá? Vou pedir também, posso fazer também, aquele exercício que eu falei da meia-lua, eu posso substituir ele, se eu não tiver a meia-lua, pela Toning Ball ou pela Overball também. Coloco ela bem ali no meio da torácica e peço para fazer o movimento de extensão com a coluna apoiada na bolinha. Também posso fazer isso. Posso fazer o sidekick, tá?
quem já é aí do Pilates vai saber do que eu tô falando, né? Que é um exercício lateral. Porém, quem mobiliza ali no exercício, quem faz a função é o quadril, a articulação do quadril. Então, eu não vou estar fazendo inclinação lateral da coluna. Eu fico na posição lateral, fortaleço, mas em prancha, tá? E aí, quem vai me desestabilizar no movimento vai ser a articulação do quadril durante a movimentação. E posso fazer a shoulder bridge associado com alongamento dos glúteos. É muito legal fazer a ponte com a perna cruzada nesse caso, tá? Mas vamos começar primeiro com os isolados, como eu já falei. Então, faz a ponte isolada, faz o alongamento de glúteos separado. E aí, depois, com a evolução do meu cliente, eu junto as duas coisas. E aí, é muito bom para dar estabilidade, tá? Posso fazer os planks também, que seriam as pranchas, né, a extensão, mas com apoio também da bola, né, da touring ball ou da overball no meu abdômen e apoiando um cotovelo no chão. E aí eu faço a extensão tirando só um dos membros. E aí vou trabalhando a extensão da coluna num grau de amplitude bem pequeno. E aí posso fazer os outros trabalhos com a faixa, né? Trabalhando a musculatura escapular, dorsal, todos aqueles convencionais que a gente já conhece, né? De fazer a adução escapular. Posso puxar fazendo tríceps e já trabalhando também a musculatura que fica aqui logo embaixo da escápula. Posso fazer remada, fechada, aberta. Explorem ao máximo os exercícios dorsais utilizando faixa elástica, porque é fantástico. Principalmente na fase inicial, que ele ainda tá fraco, tá com a musculatura fraca, fadiga muito rápido, não consegue fazer isometria, tá com dor. Então, a faixa é um ótimo acessório para trabalhar no começo, tá? Para fortalecer a musculatura dorsal. E posso também trabalhar com o relaxamento a posição de criança, né, que a gente chama, que é aquela posição também conhecida na yoga, que eu peço para a pessoa relaxar a coluna de joelho no chão. E aí ela apoia as duas mãos à frente e eu peço para ela relaxar a lombar, sentando com o bumbum lá nos calcanhares e voltando, tá? Ou eu posso só ficar estático mesmo, deixando alongar toda a extensão ali da minha coluna. Então, essas são algumas ideias de exercícios que vocês podem trabalhar na fase inicial, que é a fase de dor, que é a fase que tá com fraqueza, que tá com encurtamento, que tá com contratura, que tá inflamada a região, para depois ir evoluindo com os exercícios tradicionais que a gente já conhece, que a gente já trabalha, que a gente aprendeu na nossa formação e assim por diante, tá? Sempre muito cuidado nessas fases iniciais de doença, tá, gente? Por conta de dor e por conta de, às vezes, complicar ao invés de ajudar. Então, essas são as dicas de hoje para a síndrome facetária. Amanhã eu vou postar como um presente para vocês um Reels mostrando mesmo como fazer cada um desses exercícios, tá? E eu espero vocês lá no Reels, eu espero vocês assistindo o Reels, salvando, compartilhando, porque é conteúdo de qualidade, é conteúdo que vocês vão precisar para fazer os tratamentos. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima segunda, tá? Eu ainda não vou revelar o tema da próxima segunda, mas ao longo da semana vão acompanhando os stories que a gente vai se falar por lá, tá? Vejo vocês, muito obrigada, uma boa semana para vocês e vamos nos falando aí ao longo da semana através aqui do Instagram. Beijo grande, tchau, tchau!